Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, em Palmas, coisa rara, maior chuva aqui. Estou aqui na casa da minha mãe hoje e fazendo uma reflexão aqui. Conversei com meu pai mais cedo. Ele estava me perguntando sobre a questão dessa parte de um fundo que compra outro fundo, se é bom para o cotista, se é bom para o gestor, coisas desse sentido. Olha, essa história começou com a VBI. Vamos dar os nomes, né? O primeiro caso que eu vi de um fundo que compra outro fundo foi a VBI, que comprou outros fundos, pagando com cotas, comprando os ativos de outro fundo. Antes já existia incorporação, fusão, tudo isso já existia antes, só que foi inventado, pode-se dizer, final de 2023, esse primeiro caso aí, onde o RVBI comprou ativos agora me foge a memória, o fundo que ele comprou ativos. Mas aí logo em seguida foi o VGHF11, depois o grande caso foi o BTHF11 que comprou os ativos do BCFF11, e depois o RECM comprou os ativos do RECFOF, o FOF da REC, e assim por diante, o ALZM, a LZC comprou os ativos do ALZM, e eu nem consigo lembrar todos mais. O VRTM comprou os ativos da Ouro Invest, do OURE11, e todo mundo agora não faz mais incorporação, não faz mais fusão de fundos. O pessoal, os gestores só querem fazer essa compra de fundo, um fundo comprar outro fundo. Gente, eu quando vi a primeira vez, confesso para vocês que eu fiz um trade e botei dinheiro no bolso, lá na época do VGHF11. Eu comprei BLMR e comprei também MGCR11. Eram posições que eu não tinha na carteira, comprei para poder, na transição, botar um lucro no bolso. Eu estimava um lucro de 12% a 13%, consegui um lucro de 5%. Inclusive, se você levar em consideração alguns proventos que eu não recebi, esse lucro ainda seria menor. Mas tudo bem, faz parte, o importante é ter lucro. Aí, nessa ocasião, aconteceu isso aí. De lá para cá, eu venho visto vários fundos fazerem isso, e toda vez que isso acontece, o fundo que compra o outro fundo, que compra as cotas do outro fundo, cai muito no mercado. Mas muito mesmo. A gente está com casos de no mínimo 15%. Então, no final das contas, para o cotista sempre é ruim. Ah, mas o cara continua tendo aí no mercado o fundo que ele tinha, o valor que ele tinha antes. Não tem. Até quando a gente vai levar em questão de valor patrimonial, o cotista tem que ficar atento, tem que enviar preço médio. Ele não envia preço médio, então mesmo com prejuízo ele paga imposto de renda, uma série de coisas. Então essas de ativos comprar outros ativos, o cotista tem que começar a barrar. Como é que o cotista vai barrar isso? Quando chegar na Assembleia Geral Extraordinária, votar contra. O grande problema é que as pessoas mais prejudicadas, que são aquelas que não enviam preço médio no tempo certo, elas não acompanham os fundos. E elas nem vêm à Assembleia Geral, não vota, e muito menos acompanha. Só quando o fundo some da carteira que ela percebe que ela tomou prejuízo. Então agora, uma postura que eu tenho, e eu não estou indicando investimento para ninguém, mas a gente está vendo que isso vai acontecer, toda vez que um fundo passar por esse processo, de um fundo comprar outro fundo, esteja eu na ponta vendedora ou na ponta compradora, eu me desfaço desse fundo e coloco a grana na reserva de oportunidade e espero desenrolar, que depois do desenrolar vou conseguir comprar, caso eu ainda queira ter esse ativo, vou conseguir comprar ele com certeza bem mais barato. Pelo menos isso que se demonstrou em todas as ocasiões que aconteceu aí, essa fundo comprando fundo.
Kiko, mas se é tão ruim assim, por que que as gestoras insistem em fazer isso? Olha, primeiro, é um atestado de prejuízo. O atestado assim, eu tinha um FOF, ele está todo negativo, todos os meus ativos eu não consigo girar para ter lucro, eu vou vender para um fundo da minha própria casa, onde o preço médio dele vai ser o preço atual. Aí esse outro fundo da própria casa consegue girar se subir um pouco. É um atestado de incompetência. A gestora está dizendo assim, eu não tenho competência para recuperar esse fundo. Então vou liquidar esse fundo e começar tudo de novo nesse outro. É o que eu vejo quando eu vejo um fundo, a gestão querendo vender esse fundo para outro fundo da própria casa. Quando é um caso de uma gestão vender todo o fundo para um fundo de outra casa, aí é outra história. Mas quando é a própria gestão fazendo isso, eles estão assinando, eu fui incompetente, não tenho capacidade de salvar esse fundo, então vamos vender e botar nesse outro fundo, vamos ver se pelo menos lá recupera um pouco desse prejuízo. Porém, o que a gente tem visto é que está piorando as coisas quando fazem isso. Algumas gestões estão fazendo isso porque eles querem acabar com os FOFs. Querem transformar todos os FOFs em multi-estratégia. Mas eu pergunto, por que não fazem isso simplesmente no regulamento? O BCFF11 poderia só ter mudado o regulamento e a partir dali começar a comprar outros ativos que não fosse fundos imobiliários. Mas não. Eles quiseram fazer isso tudo para que o BTHF11 tivesse preço médio mais baixo nos ativos do BCFF11 que ele comprou caro e assim ele ter alguma possibilidade de girar e ter lucro. Mas o que o cotista perdeu é espetacular. É muita coisa. Então agora, minha postura como investidor, eu não indico investimento para ninguém, minha postura como investidor, toda vez que surgir um caso desse, eu caio fora, seja na ponta vendedora ou seja na ponta compradora, coloca a grana na reserva de oportunidade e se o fundo for bom e me agradar, no futuro eu me posiciono novamente no fundo. Tá certo? Lembro mais uma vez que isso não é uma indicação de investimentos. Kiko, eu não entendo o que é fusão, o que é incorporação. Todos esses conceitos, pessoal, está no nosso curso. Link na descrição para você conhecer esse curso completo. Tudo que o investidor precisa entender para escolher os seus ativos da melhor maneira possível tem nesse curso. Dá uma olhadinha lá. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.